Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas está vendo essa aula. Vamos continuar aqui então com a nossa unidade de medida, né? Só que agora a gente fala um pouquinho, por exemplo, sobre unidades de velocidade, tá? Como que a gente trabalha quando você tem unidades de grandezas que são derivadas, né? Então a gente sabe que velocidade é distância, né? Depois a gente vai detalhar isso, tá bom? Distância sobre o tempo, conceito bem simples. Então, qual que seria a unidade de medida de velocidade no Sistema Internacional de Unidades? Então, essa unidade, a unidade de distância é metro e a unidade de tempo é segundo. Então, no Sistema Internacional, a unidade de velocidade é metros por segundo. Então, o carro viaja a x metros por segundo, percorre x metros por segundo. Só que a gente sabe bem no nosso dia a dia que não aparece metro por segundo com tanta recorrência, né, como quilômetros por hora, por exemplo. Sem contar que algumas coisas ficam inconvenientes com determinadas unidades de medida. Se eu pego uma pessoa caminhando, por exemplo, né, uma pessoa caminhando, acho que não seria legal você colocar isso em quilômetros por hora, né? Talvez metros por minuto seria mais interessante. Uma pessoa correndo, talvez metros por segundo. Uma formiga, né? Talvez seria milímetros por minuto. Então a gente tem que aprender a trabalhar com essas unidades quando elas forem compostas, assim, né? Quando elas forem derivadas, dependendo de outras unidades. Então a gente vai pegar aqui um exemplo bem simples. Se a gente pega aqui 72 quilômetros por hora. Então, ó, são 72 quilômetros a cada hora de viagem, né? Como que eu passo isso de uma maneira simples para a unidade do sistema internacional? Metros por segundo. Como que eu faço isso? É simples, você transforma em cima a unidade de cima e transforma a unidade de baixo. Então, da aula passada, né, vocês viram que para a unidade de distância, você tem uma tabelinha lá. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, não é isso? A gente viu que há uma tabela que possibilita fazer essa transformação bem fácil. Então, se a gente pegar aqui 72 quilômetros, vamos pegar aqui, ó, são 72 quilômetros inteiros, né? Ó, por quê? Por que o 2 está aqui? É porque a vírgula de todo número inteiro é depois dele, né? 72,0,00 é a mesma coisa que 72. Então, a vírgula do 72 está aqui, ó, na casa que eu tenho, 72. Vou transformar esse cara para metros. Então, 1, 2, 3. Ou seja, tirei a vírgula daqui e a trouxe para cá. Então, ó, são 72 mil metros, certo? E a hora? A cada uma hora, vale em quantos segundos? Então, vamos devagar. Uma hora tem 60 minutos, né? Mas cada minuto tem mais 60 segundos. Então, uma hora corresponde a 60 minutos vezes 60, não é isso? Vezes 60 segundos a cada minuto. Entenderam? Ó, uma hora corresponde a 60 minutos. Corta minuto com minuto, ó, estamos montando aqui o que a gente quer chegar. Então, uma hora corresponde a 3.600 segundos. Fechado? Então, vamos lá, 3.600 segundos. Vou apagar aqui, mas a gente põe a resposta certinha no final, tá bom? Então, agora é só fazer a divisão. Simplifica 720 por 36. Então, você vai ter 20 metros por segundo, que é o que nós queríamos. Ou seja, transforma em cima, transforma embaixo e está tudo certo. Tudo bem? É assim que a gente faz. Existem, né, regras práticas. Né? Então, existe uma regra prática, tá?
que, vou ser sincero, não é a melhor coisa do mundo ficar decorando. Para alguns serve, para outros não. O que é essa regra prática? A regra prática é para transformar de km por hora para metros por segundo. Né? Nós sabemos que 1 km a cada 1 hora. Vamos transformar em cima e vamos transformar embaixo. Correspondem a 1.000 metros, não é isso? A cada 3.600 segundos, né? Que acabamos de ver aqui. Se fizermos essa conta, simplificarmos, digamos assim, vamos dividir todo mundo por 1.000. Você vai ter 1 sobre 3,6 metros a cada segundo. Daqui sai uma regra bem prática, bem simples. Né? Você percebeu que de km por hora para metros por segundo é 1 inteiro sobre 3,6. Então, daqui sai o seguinte, de km por hora, a unidade inteira, tá, pessoal? Para metros por segundo, sai uma regra prática. A gente tem que dividir, né? Dividir por 3,6. Ou seja, de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai ter que multiplicar. Pega aqui, ó, 72 e divide por 3,6 para você ver, vai dar 20, beleza? Só que o problema dessas regras práticas é que elas são limitadas, essa regra só serve quilômetros por hora, metros por segundo, não serve para mais nada. Então é melhor a gente aprender isso de uma forma que dê para fazer para todo mundo. O que eu quero dizer? Se você encontra uma unidade de uma velocidade assim, por exemplo, ó, 120 centímetros por minuto, olha só, completamente fora do padrão do sistema internacional, né? Ou seja, e aí eu quero transformar isso em metros por segundo agora. Quero trazer isso para metros por segundo. Como é que eu vou fazer? Ó, não tem regra prática. Se a gente for fazer regra prática para todas as unidades, nós vamos ficar de fazer um curso de 80 aulas. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer aprender física de uma forma fácil. Então, a gente vai fazer a tática que eu usei no primeiro, no exemplo lá. A gente vai transformar em cima e transformar embaixo. Então, a gente vai pegar 120 centímetros, são quantos metros? Pega aqui, ó, pega a tabelinha, traz para cá, não tem problema. A gente traz essa tabelinha para cá. Não tem problema nenhum. Você está treinando, então você tem que usar os recursos disponíveis, correto? Então, deixe isso colado aí em algum lugar para você ver. E vamos lá, ó, vou só arrumar isso daqui para dar uma distância melhor, ficar mais organizado. E aí a gente vai fazer isso, decímetro, centímetro, né, e milímetro, olha lá. O que são 120 centímetros? Aonde está a vírgula do 120? Você tem aqui, ó, a vírgula do 120 está após o zero, ele é o inteiro. Então você tem 0, 2 e 1. Tudo bem? E se eu quiser trazer então esse cara para metros? A vírgula não está aqui? Então você vai trazê-la para cá. Olha lá. Ó. Então você trouxe essa vírgula daqui para cá. Tudo bem? 1, 2. Ou seja, 120 centímetros correspondem a 1,20 metros. E 1 minuto corresponde a quantos segundos? 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, a transformação direta, tranquilo. Ó, 60 segundos. O que você vai ter aqui? 1,20. Vou fazer de novo aqui, depois eu coloco lá no final, tá? 1,20 dividido por 60. Então, nós temos 1,20 dividido por 60. Já podemos ter uma dica interessante, né, aqui na divisão, para quem tem dúvida. A gente sempre divide inteiro por um número inteiro, né? Então, para eu transformar esse cara inteiro, eu tenho que multiplicá-lo por 100. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, né? Olha lá. Multipliquei esse por 100, tenho que multiplicar esse por 100 para fazer a mesma coisa, tá bom? E aí, quanto que fica isso? Se a gente for olhar aqui, ó, cortou, isso é a mesma coisa aqui, 12 sobre dividido por 600, não é? Dá para dividir 12 por 600? Não dá. Então, 0, não é isso? Vírgula, zerinho aqui. Dá para dividir? 600 cabe dentro de 120? Não.
Então, preciso de mais um zero aqui, preciso de mais um zero aqui. Tudo bem? Quanto que vai dar isso? Agora deu. 600 vezes 2, 1.200. Fechado? Tudo bem? Então, isso é 0,02 metros por segundo. Fechado? Então, é bem fácil. Transforma em cima, transforma embaixo. Algumas unidades não nos permitem fazer isso, né, com tanta facilidade. Mas velocidade é bem tranquilo. Assim você consegue trabalhar dentro do sistema internacional ou de outra unidade que seja coerente para você trabalhar. Tudo bem? Tranquilo? Então, só para fixar a ideia da aula, vamos fazer mais um. Se a gente pegar aqui ó, um exemplozinho C, e vamos colocar duas unidades de medida que não conhecemos. Então, vamos colocar aqui 420 centímetros por hora. Pode ser? Vamos melhorar, vai? Centímetros por segundo. E vamos transformar isso em quilômetros por minuto. Olha só, quilômetros por minuto. Veja, não tem uma regra prática, né? Não tem. Então, a gente tem que se virar, tem que fazer isso da forma que a gente conhece. Então, nós vamos fazer. De novo, põe a colinha, não tem problema. Estamos treinando, estamos aqui para aprender. Então, a gente vai vir aqui e vamos colar nossa tabelinha aqui para ficar mais fácil. 420 centímetros, são 420 inteiros, né? Então, ó, 0, a vírgula está aqui, né, na casa que você tem. 2 e 4. Tudo bem? Queremos transformar isso para quê? Queremos transformar para quilômetros. Então, vamos completar de 0 até o quilômetro. Olha lá. Então, você trouxe essa vírgula daqui para cá. Portanto, isso é 0,00420. Fechado? Só que agora nós temos aqui segundos para minutos, né? E agora, como é que a gente faz isso? 1 minuto corresponde a 60 segundos. Portanto, 1 segundo corresponde a x minutos. Então, se fizermos essa conta, você vai perceber que você vai ter assim, ó, 60x igual a 1, né? Multiplicando em cruz aqui. Portanto, x é igual a 1 sobre 60. Vê se faz sentido. Vamos mudar a forma que falamos. 1 segundo é 1 a cada 60, não é isso? Ou seja, é 1 de 60 que você pode ter no minuto, certo? Então, isso aqui é 1 sobre 60. E como saímos daqui? Saímos da seguinte forma. Conservo o primeiro, lembram disso? Vezes o inverso do segundo. Ó, vezes o inverso do segundo. E aí nós vamos ter essa multiplicação aqui para fazer. Tudo bem? Fechado? Perdão, vezes o inverso do segundo. Desculpem. Olha lá. E aí nós teremos essa multiplicaçãozinha aqui para fazer. Quanto vai dar essa multiplicação? Vamos fazer junto, não tem problema nenhum. A gente vai ter então 0,00420 vezes, é isso? 60. Que vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não é isso? Que vai dar 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 4, 24. Com mais 1, 25. Não é isso? 6 vezes 4, 24. Com mais 1, 25. Demais vai dar tudo 0, não é isso? Então, nós temos 0, 2, 5, 2. Quantas casas após a vírgula nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui.
isso corresponde a 0,252. Se quiser colocar o zero, tudo bem. Se não quiser, não faz diferença. Quilômetros por minuto. Olha só, a gente saiu de uma unidade de medida que não é padrão do sistema internacional e fomos para outra que também não é padrão. Mas a gente sabe fazer isso por quê? Porque a gente sabe transformar cada unidade de forma independente. Ok? Então, fica a dica aí para as transformações das unidades do sistema internacional. Espero que tenham gostado dessa segunda aula desse módulo de unidades de medida, ok? Desse capítulo de unidades de medida. Valeu, até a próxima. Obrigado.